Olá, irmãos, estamos de volta trazendo mais um devocional para que possamos compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus, que hoje se encontra em Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Queridos, esse texto fala daquele momento em que Moisés, agora já homem, fora criado ali na corte do egípcio, criado pela sua mãe, e ele sentiu o desejo no coração de passear ali no meio do seu povo. E quando estava passeando, ele percebeu quão penoso era a vida do seu povo, e ele viu ali um egípcio espancando um hebreu. Nesse momento, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e consciente, portanto, daquilo que ele iria fazer, ele matou o egípcio e o escondeu. Esse texto nos mostra que Moisés, ele agiu consciente naquele momento em que ele, pelo ímpeto que teve, pela ira que teve ao ver um do seu povo sendo ali espancado, ele então tomou uma atitude para resolver aquela situação. E a gente às vezes se pergunta por que Moisés se tornou um assassino naquele momento. E a gente encontra a resposta quando nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 7, quando Estevão está ali já para ser apedrejado, e ele falando em sua defesa, nos versículos 23 a 25 do capítulo 7 de Atos, fala assim: Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Ou seja, Moisés entendeu que aquele era o momento dele, que aquele foi o tempo da oportunidade que Deus havia concedido para que a promessa que estava sobre Moisés se cumprisse a partir daquele momento. Ele entendeu que aquele era o momento dele se tornar o herói e, portanto, aquele que iria libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Lê do engano, porque Moisés não seguiu o tempo de Deus, mas ele seguiu o tempo do seu coração. E porque ele assim agiu, e porque ele tomou essa atitude, embora a gente entenda que a intenção tenha sido boa, mas as atitudes que ele tomou não foram condizentes com o homem de Deus. Por isso ele pagou caro. Ele pagou muito caro e se tornou peregrino em terra estranha. Ele se tornou peregrino na terra de Midian, como diz ali Atos capítulo 7, versículo 29. E este, queridos, é um erro muito comum nosso. Nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, que esperamos muitas vezes nas promessas de Deus, no tempo de Deus para a nossa vida, no tempo de Deus em que nós seremos ali alavancados em algum aspecto da nossa vida, de sermos elevados
que está condizente ali com a promessa de Deus, que nós entendemos que seja uma promessa de Deus para a nossa vida, e que nós muitas vezes nos deixamos levar pelo engano do coração. A palavra de Deus mesmo nos ensina que o coração, ele é enganoso, como está ali escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que ali diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então percebam que muitas vezes nós confundimos o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo da oportunidade, o tempo do cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Jesus mesmo disse que do coração é que procede todo o mal. É de dentro do coração onde se encontra o mal que o homem executa. Por isso nós não podemos nos deixar levar pelo coração. Não podemos muitas vezes confundir que aquele tempo, que é quando surge uma situação, quando surge uma oportunidade que entendemos ali que seja a oportunidade de Deus, que nós agimos levados pelo coração, nós não podemos deixar de refletir sobre isso para tentar entender se realmente aquilo é o tempo de Deus para cada um de nós. Se a gente for olhar na palavra, esta confusão, muitas vezes, ela é comum ao longo da história da Bíblia e muitos personagens da palavra de Deus se enganaram nesse sentido. Não foi apenas Moisés, nós tivemos Jacó, por exemplo, e quando tomou o lugar do seu irmão para receber a bênção do pai, e ali ele entendeu, sendo orientado pela sua própria mãe, que ali era o tempo dele, que era o tempo de receber a bênção, era o tempo de Deus para ele. Da mesma forma, José recebeu a revelação de Deus, da promessa de Deus através dos sonhos, e ele então revelou esse sonho aos seus irmãos, entendendo que ali era a vontade de Deus, e ele então pagou caro. Tanto Jacó pagou caro porque se adiantou, porque colocou o carro diante dos bois, como José também o fez, e assim todos eles foram atropelados na sua caminhada. Por isso, precisamos perguntar: qual é o tempo de Deus para nós? Qual é o tempo oportuno de Deus para nós? E nós precisamos responder essa pergunta desdobrando ela em outras questões que nos esclarecem e para que a gente possa ter esse discernimento e esse entendimento de qual seja o tempo que Deus determina para cada um de nós. E começamos, então, entendendo que existe um tempo que rege as nossas vidas, que tem o controle do nosso tempo de vida, que regula os nossos horários e que vivemos em função dele, a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de trabalhar, a hora de estudar, a hora de brincar e tantos outros que ali vão ordenando a nossa vida de acordo com o tempo que nós dividimos ali para nós, as 24 horas que nós dividimos ao dia. Esse é o tempo que traz angústia, esse é o tempo que traz aflição, o tempo que traz ansiedade, é o tempo que conduz ao erro de confundir a vontade de Deus, que é aquele momento em que surge, com a vontade que está ali no nosso coração. Esse é o Cronos, é aquele que mede as horas, que mede os minutos, que mede os dias, que mede as semanas, os meses, que mede os anos, e não pode ele ser controlado. E tudo nele, na verdade, ele é efêmero, tudo nele é passageiro. E esse é o tempo que regula a nossa vida.
E muitas vezes confundimos, principalmente quando nós colocamos o nosso tempo de existência, o nosso tempo de vida com o tempo de Deus. Mas existe também o Kairos, que é o tempo da oportunidade, que não pertence ao Cronos, portanto não pode ser cronometrado, porque não pode ser cronometrado, também não pode ser previsto. Portanto, é o momento certo, é o momento perfeito, é o momento oportuno em que tudo converge para que ali a vontade de Deus, o propósito de Deus se estabeleça, se concretize. Esse é o tempo definido por Deus e não é definido por homem ou por qualquer outra criatura ou coisa criada. Outra coisa também que nós precisamos entender e esclarecer é que existe o tempo de você pregar o Evangelho e existe o tempo de você aceitar o Evangelho, de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o tempo que Paulo chama, que é o tempo sobremodo oportuno, que é o hoje, que é o agora, que é esse momento que não pode ser procrastinado, que não pode ser adiado, que não pode ser deixado para amanhã. Esse é o tempo imediato, é o tempo urgente, e nós precisamos estar não apenas pregando, ensinando o Evangelho para as pessoas, mas para que as pessoas recebam esse Evangelho, para que assim sejam salvos pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Por isso nós não podemos confundir, esse tempo, que é o tempo imediato, que é o tempo cronos, que é o tempo do hoje, do agora, é o tempo de pregar, é o tempo de receber Jesus. Mas existe o tempo em que estamos esperando o Senhor, o tempo em que as portas da oportunidade, como falei, para alavancar a nossa vida, essas portas se abrirão. O tempo para a realização do plano de Deus, do projeto de Deus para nós, como aconteceu com Moisés 40 anos depois daquele episódio do assassinato ali no Egito, e como aconteceu depois com Jacó, como aconteceu depois com José. O que importa então é nós procurarmos saber esse tempo, para que nós não sejamos enganados pela nossa vontade, pelo nosso coração. Então, primeiro, nós precisamos entender que o tempo oportuno, o tempo de Deus, ele não depende inicialmente de uma ação direta nossa. Ou seja, não é algo que surge daquilo que entendemos que nós precisamos agir. É algo que surge assim, não é algo que surge repentinamente e que precisamos de imediato uma ação para que aconteça. Senão nós perdemos aquela oportunidade. Quando nós trazemos ao pensamento a reflexão de que se não for agora, se não for aquela hora, não será mais nunca. Por isso, nós, nesse caso, na verdade, quem está agindo aí é o Cronos. Quando nós confundimos, quando nós pensamos que aquilo pode ser perdido, não é o Kairos, mas é o Cronos. Moisés viu uma oportunidade e ele agiu. Contrariamente a Moisés, nós temos o exemplo de Davi. Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia, ali na caverna onde ele estava escondido, mesmo sendo orientado pelos seus seguidores, que estavam com ele também na caverna, ele não aproveitou aquela oportunidade de matar Saul, mas ele esperou o tempo de Deus, que não aconteceu com Moisés, que não aconteceu com Jacó, que não aconteceu com José. Quando
O tempo de Deus surgiu para Moisés, Deus foi até Moisés. E ali, na sarça ardente, ele manda que ele vá ao Egito enfrentar Faraó. E quem agiu não foi Moisés, quem agiu foi Deus. Moisés simplesmente se colocou ali nas mãos de Deus e Deus o preparou, Deus o capacitou e Deus o enviou para o Egito. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o tempo de Deus ele não depende de uma ação imediata nossa para que as coisas aconteçam. Tudo é uma ação de Deus. Segundo é que nós precisamos reconhecer que o tempo da oportunidade é algo que está muito acima da nossa capacidade intelectual, capacidade física, da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso entendimento de todas as coisas. Toda a ação, ela vem diretamente de Deus. E o que precisamos fazer é unicamente nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele faça a sua obra perfeita e agradável, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Moisés, ele se achou incapaz, ele não se achou à altura da missão que Deus estava dando a ele. Mas ali o Senhor o encorajou, o Senhor o capacitou e tudo o que Moisés precisou fazer foi seguir exatamente as ordens de Deus, em obediência total, completa e irrestrita ali à voz do Senhor, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que nós não precisamos fazer nada que seja contrário às Escrituras, para que assim o tempo de Deus seja uma realidade na nossa vida. Deus, ele não comunga com o erro. Deus não comunga com o pecado. Deus não comunga com aquele que se predispõe a realizar as coisas que sejam contrárias aos ensinos da palavra de Deus. Deus não comunga com o pecado e sobre a pessoa que realiza atos, entendendo que seja ali o tempo de Deus, a vontade de Deus, sobre ela recairá o juízo de Deus. Com certeza, o juízo de Deus pesará e as consequências serão severas, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jacó e como aconteceu com José. Moisés cometeu um assassinato premeditado, pagou caro pelo seu erro, adiando assim as promessas do Senhor por não estar preparado para receber a graça prometida. Assim foi com os outros que já falei nesta reflexão. Quando nós cometemos erros que não estão de acordo com a palavra de Deus, é porque nós não estamos preparados para receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, precisamos meditar sobre isso. Finalmente, em quarto lugar, nós precisamos entender que o tempo de Deus ele é gradual, irmãos. Deus move a história para que todas as coisas possam convergir para o cumprimento da sua vontade, para que seja o tempo perfeito. Entendam, Jesus veio na plenitude dos tempos, todas as coisas convergiram para aquele momento o Filho de Deus pudesse vir cumprir com a missão de salvar a humanidade. Para Moisés, esse tempo aconteceu quando o povo começou a clamar, quando estava sofrendo, gemendo ali no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo e ali foi então ao encontro de Moisés. Para Jacó, foi quando surgiu a fome que iria matar todo o povo de Deus. E Deus então foi até José e o elevou a governador do Egito. Qual é o nosso tempo? Qual é o seu tempo? Quando nós precisamos meditar quando nós meditamos sobre isso, nós precisamos então entender que devemos buscar a sabedoria que vem do alto,
e o discernimento necessário para entender qual é o tempo de Deus para cada um de nós. Qual é o nosso tempo oportuno? Qual é o seu tempo oportuno? Qual é o tempo da sua oportunidade? Para que não venhamos entender e ser enganados pelo nosso coração. Deus nos abençoe.